lá no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo 1, Evangelho de João. O apóstolo João, ele foi um dos apóstolos que mais viveu, e acredito eu que o apóstolo João, ele teve assim, a sua partida igual foi a de Moisés. Moisés subiu no monte, e ali então, Deus acabou recolhendo Moisés. Eu acredito que com o apóstolo João tenha sido a mesma coisa. Então vamos lá, o Evangelho de João, capítulo 1. Amém. Glória a Deus. O apóstolo João, ele começa a narrar, descrevendo como que Deus era, como que Jesus, quem é Jesus, né? O apóstolo João, ele explica quem é Jesus. No princípio, João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Até aqui, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoe, Pai querido, este momento, abençoe nossas vidas, nossa família, abençoe a cada um, Pai querido, que está no culto, aqueles que estão vendo, Senhor Deus, essa mensagem, ouvindo, no nome de Jesus. Amém. O apóstolo João, ele teve um carinho muito grande da parte de Jesus por ele. Ele foi um dos apóstolos, dos 12 apóstolos, ele foi o único apóstolo que sobreviveu de um momento terrível. A Bíblia não está esclarecendo, mas ele foi colocado em um tacho com óleo fervendo para ser punido como castigo por ele estar falando e anunciando a palavra. Os demais foram também passados por momentos muito difíceis, o apóstolo Pedro, Marcos, Tomé, todos. E quando chegou essa sentença para João, ele então sobreviveu, saiu ileso, não aconteceu nada com ele. Mas Jesus já havia falado que ele seria diferente. Por quê? Porque o apóstolo João, após isso, ele foi exilado na ilha de Patmos, ali na Grécia. Sabe? Tem até hoje, essa ilha tem até hoje. Existem alguns que acabam indo lá para fazer turismo. E naquela ilha exilado, João então teve a revelação do Apocalipse. E João então viu tudo o que ia acontecer, Deus mostrou para ele. Deus pegou o espírito dele, e levou até o céu, até o trono dele, de Deus. E ali Deus mostrou o que iria acontecer. E Deus fala para ele, João, escreve o que você está vendo e envia para a igreja. E Deus, então, revela como seria. Mas eu quero dizer que João fala assim, olha, quem é Jesus? Ele fala assim, ó, Jesus, ele nos esclarece. No princípio era o Verbo. Quer dizer, no princípio se ouvia falar de Deus, se ouvia falar de Jesus. Então Jesus, ele estava no céu com Deus. E Jesus era a luz dos homens. E tudo que foi feito por intermédio de Jesus, junto com Deus. Aí você vai ver lá em Gênesis, quando Deus revela para Moisés como foi a criação, Deus revela assim, olha, no princípio, antes de tudo isso ser criado,
não tinha forma alguma, era um lugar vazio. A terra ela não tinha forma, ela era vazia e ela estava sobre um grande abismo. Havia um abismo muito grande no universo. E o Espírito de Deus pairava, estava ali sobre aquela região, sobre a face da terra. E tinha muitas águas. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então não tinha forma, era trevas. E Deus fala assim, e haja luz. E a luz então resplandece e começa agora a aparecer a terra, aparecer as coisas, e as trevas automaticamente desaparecem. Por quê? Porque Deus, Ele estava ali. E com a palavra dele, Ele falou, haja luz. E João está falando assim, olha, esse Jesus, Ele é a luz dos homens. Jesus Cristo, Ele veio para mudar as trevas que estavam na terra. As trevas existiam antes da terra ser formada. Então, o nosso Deus eterno, soberano, o Criador de todas as coisas, estava sobre as trevas que pairavam naquele momento. E Ele falou, haja luz. E a luz logo veio. E João está falando que essa luz era Jesus. Então, no princípio, era Jesus, junto com Deus, criando as coisas. E então Deus cria, começando por trazendo luz às coisas. Aí naquelas trevas surgem a luz, e Deus começa na luz trabalhar, porque Ele é luz. E Deus começa agora a formar a terra daquela forma vazia. Deus começa agora a fazer com que as águas se separem, vá para um lugar e aparece a porção seca da terra. E então Deus começa agora a criar as criaturas da terra. Deus começa agora a formar os animais. E com o poder do Eterno, o poder do Criador, Ele fala que as águas produzam os seus peixes de todas as espécies. E a terra então se fez, e Deus fez uma terra muito linda. Quando nós olhamos para a natureza, quando nós vemos hoje na televisão, nós temos essa oportunidade. Tem programas que falam sobre vendo a natureza por cima. Hoje eles têm uns drones e passa filmando as naturezas, sabe? Passa filmando os lugares bonitos. E agora nós temos a oportunidade de ver o quanto que Deus é lindo quando nós olhamos as cachoeiras, quando nós olhamos, meus irmãos, aqueles rios imensos, aquelas florestas, quando nós olhamos as savanas, os leões, os elefantes, as girafas. Eu gosto bastante de assistir esses programas da natureza, eu acho muito bonito. E você começa a entender melhor o que Davi estava revelando diante do Salmo 19, quando ele fala assim, olha, a natureza manifesta a glória de Deus. Porque quando você vê aqueles rios, aquelas cachoeiras, aquelas araras azuis, aqueles papagaios, aquelas aves, aquelas águias, aqueles gansos, toda espécie de ave. Quando você vê, né, aquela filmagem das pessoas passando naquelas savanas, vendo a criação de Deus, Deus é lindo. E Deus fez tudo isso para nós desfrutarmos. Olha como que Deus é lindo. E João está falando assim, olha, Deus, Ele fez tudo isso porque Ele é a luz e Ele criou todas as coisas. Deus, o Eterno, criou tudo e criou tudo bom e perfeito. Tudo bom e perfeito. A palavra de Deus fala que quando Deus fez cada etapa que Ele fazia da criação, Ele falava, e viu Deus que era bom. E foi o primeiro dia,
Foi o segundo dia, foi o terceiro dia. Aí Deus não apenas cria agora o ser humano. Deus agora faz com que o ser humano seja semelhante a Ele, para desfrutar de tudo isso. Aí nós olhamos para esse período chuvoso, começou a chover esses dias, como que é bonito, tudo verde, como que é bonito os rios correndo as águas, como que é bonito a gente ver as lagoas voltando a encher, como que é bonito, meus irmãos, você passar pela estrada que você vai viajando, você contempla o verde da natureza, a gente passa em cada lugar bonito, atravessa aquela ponte, né? Nós temos aqui vários rios, aí você atravessa ali 2, 3 quilômetros de ponte, que nem o rio Tietê, que você passa, e você contempla ali como que Deus fez uma natureza linda e bonita. E João está descrevendo que Jesus criou tudo isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então Jesus está criando tudo. Só que nós não entendia como que Deus pensava e como que Deus agia da forma que Ele queria. Deus, Ele deu leis para o homem ter um comportamento, para o homem se comportar, ter regras para viver bem. Mas o homem distorceu a lei e o homem colocou algumas regras que estavam ficando pesadas sobre o ser humano e estava sendo difícil do homem seguir aquelas regras. E Deus não pôs alguns jugo, algumas coisas pesadas. Então, a palavra revela que Jesus agora vem e se manifesta a nós através da nossa forma. Ele toma a forma humana e vem para habitar no nosso meio, para nos reconciliar a Deus e mostrar, olha, vocês estão entendendo errado. Deus não quer que o homem fique fazendo sacrifício. Deus não quer que o homem fique sofrendo. Deus nos fez, irmão, para sermos felizes. Veio dele, nós viemos de Deus. Se nós viemos de Jesus, nós fomos feitos para ser seres abençoados. Então, tem lugares que nós olhamos e falamos, mas se eu fui feito por Deus, por que tanto sofrimento? Porque o homem não estava compreendendo a vontade de Deus. O homem estava se afastando de Deus. E questionava se Deus existe, por que disso, por que daquilo? Quando, na verdade, era o homem que estava cada vez mais longe de Deus. Então, quando Jesus, o apóstolo fala, quando Jesus vem, ele habita entre nós, e ele é a luz para as nossas vidas. O que o apóstolo João está nos explicando? Olha, sem você estar na presença de Jesus, você não está na luz. Se você estiver na presença de Jesus, você começa agora a ver e enxergar a beleza de Deus. É por isso que quando você olha para a natureza e vê a criação, que é obra da mão dele, aí você vai entender o carinho e o amor que ele tem para conosco. Nós temos o domínio sobre os animais. Você vê, o homem pega um elefante, consegue montar no elefante, domar o elefante, fazer com que o elefante trabalhe para ele. Mas isso, irmão, vem desde o princípio. Deus falou, e dominará sobre os animais. Você vê um homem, mesmo com o pecado, o homem consegue dominar um leão. Ele pega o leão de pequeno e vai adestrando, ele domina o leão. Ele consegue dominar qualquer tipo de animal, porque Deus deu para o homem esse poder, essa autoridade.
Você não vê o cavalo, a força que ele tem? O homem não doma ele e ele acaba. Você põe uma criança em cima de um animal forte. E a criança leva o animal para lá e para cá. Por quê? Porque Deus deu o domínio para o homem. Então, quando Jesus vem, ele vem mostrar, ele vem nos ensinar que nós temos o poder, que nós temos a autoridade para vivermos bem. Agora, por que não vivemos bem? Porque muitas vezes saímos da luz e não conseguimos enxergar aquilo que Deus tem para nós. Deus, ele é a luz dos homens. Jesus, ele é a nossa luz. Como que nós vamos viver bem? Andando na luz. Você já andou de noite no escuro, sem uma lanterna? Sem a luz acesa? Você consegue andar bem de noite sem lanterna clareando? Você pode tropeçar, você pode pisar em um buraco, você pode topar em alguma coisa, porque você não está vendo. Você não está vendo. Mas logo que você acende a lanterna, você clareia aquela luz, mostra aonde você deve andar. De dia, com essa luz, com esse sol brilhando maravilhoso, você consegue andar bem? Por quê? Qual a diferença do dia para a noite? Porque você enxerga, está claro. Agora, se a pessoa não está na luz, se ela não quer andar com Jesus, ela vai tropeçar, ela vai sofrer, vai se machucar, ela vai fazer as coisas erradas, ela não consegue enxergar o que é certo, porque ela não está na presença de Deus. E agora Jesus está falando não só dessa luz, mas Jesus está falando da luz que esclarece o nosso comportamento para nós sermos felizes, vitoriosos e não sofrermos. Quando nós estamos na presença de Jesus em todas as nossas atitudes, nós pedimos: Jesus, devo fazer ou não devo isso? Aí eu faço aquela pergunta: Senhor, o Senhor faria isso? O Senhor tomaria a atitude que eu estou tomando? Então nós temos que começar a perguntar. Aí eu vou fazer um negócio. Aí eu falo: Senhor, o Senhor faria esse negócio? Aí quem que eu deveria consultar primeiro? A palavra de Deus. Você entende? A palavra de Deus. Agora nós estamos fazendo algumas coisas aqui, eu e a irmã Marisa, nós estamos fazendo algumas coisas que, graças a Deus, agora nós estamos pedindo orientação. Oramos bastante para comprar a placa. Vamos fazer uma dívida? Eu falei: vamos orar ao Senhor. Falei: olha, não vai ser uma dívida. Por quê? Porque nós já estamos pagando. Querendo ou não, nós temos que pagar. Só que nós estamos pagando para a CPFL e não estamos tendo um retorno. Então vamos pagar e vamos depois ter o retorno. Aí oramos, vamos colocar. Mas agora nós colocamos o quê? Diante do altar. Nós colocamos diante de Jesus, porque nós estamos na luz. E agora nós temos que começar a ter essas atitudes, porque Jesus é a nossa luz. Jesus está esclarecendo: olha, vocês estão vivendo tempos difíceis. Para eu saber se o tempo está difícil, não está, se vai ser bom para mim, se não vai ser bom, eu tenho que conhecer Jesus. E o que Jesus fala? Jesus nos ensina através do quê? Da sua palavra. Em Hebreus ele fala: antigamente Deus falou com os homens através dos profetas. Hoje ele fala através da palavra dele. Continua usando profetas porque tem os dom do profeta. Mas ele fala a palavra. O que Davi fala no Salmo 119, no versículo 105? Isso daí é muito importante. Sabe o que Davi fala? Para os meus pés é a tua palavra. E que mais? E luz para o meu caminho. Você está entendendo? A palavra de Deus tem que estar, nós temos que saber. Então, pera lá, vou tomar uma atitude com fulano ou com alguém. Ou vou vender alguma coisa para alguém, ou vou comprar alguma coisa de alguém.
ou vou fazer alguma coisa, eu tenho que ter a palavra de Deus me orientando. Se eu não conhecer a palavra, eu não vou ter a orientação. Então ela tem que ser a luz. Jesus trouxe a palavra para nos direcionar e nos fazer com que nós sejamos luz para os outros povos, as outras pessoas. O que Jesus falou que nós somos? Nós somos a luz. Nós temos que mostrar o caminho para as pessoas. Mas a luz pode clarear se ela não tiver claridade? Nossa vida tem que ser clara, ser luz. Então Jesus quer que nós tenhamos uma vida abençoada, uma vida boa, uma vida que não venha sofrer. Nós podemos ter lutas, podemos às vezes ter trabalhos, mas não vamos ter aquela angústia que as pessoas que não conhecem a palavra têm. Sabe aquela angústia da alma, que a pessoa fala, está tão difícil, estou tão angustiado. Alguns falam, sabe o quê? Eu tenho vontade até de não viver mais. Tenho vontade de não viver mais. Olha, você vai ver, às vezes a pessoa é nova, a pessoa é bonita, a pessoa tem tudo, mas não está na luz, ela começa a ter esses pensamentos. E Jesus não quer que as pessoas sofram com isso, ficar preocupados. Sabe, Jesus falou, olha, vai acontecer guerras, vai acontecer terremotos, vai acontecer fome na terra. Mas Jesus fala para nós não nos preocuparmos com tudo isso que vai acontecer. Ele fala para nós ficarmos o quê? Firmes na presença dele. E é isso que o apóstolo João está falando. Jesus veio para sermos a luz, para nós caminharmos em segurança. Só vamos ter segurança nesses dias difíceis se estivermos na presença dele. Romanos capítulo 10, versículo 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque foi ele que criou todas as coisas, porque ele era o Verbo, e ele estava com Deus, e ele era Deus. Então, se ele criou todas as coisas, e tudo veio dele, e é por ele, e para ele, nós temos que entender que o que nós somos veio dele. O que nós fazemos é por ele, e o que nós fazemos é para ele. Você acha que Deus vai querer que nós passamos fome para ele? Deus não vai. Você acha que Deus quer que nós sofremos? Jesus falou assim, eu vim para vocês terem uma vida diferente. João 10, versículo 10. O que fala João capítulo 10, versículo 10? Quem veio matar, roubar e destruir é o ladrão. Então quem quer nos desanimar, quem quer nos roubar, quem quer nos matar é o inimigo. E o nosso inimigo é Satanás e os seus anjos caídos. Jesus, ele fala que ele veio, João capítulo 10, versículo 10, fala que João veio para que nós tenhamos, o que Jesus está falando lá? Eu vim para que vós tenham vida, e a tenham uma vida necessitada, escassa, de sofrimento. Foi isso? Eu vim para vocês terem uma vida abundante, uma vida abençoada. Quem que está falando isso? Jesus. Quem é Jesus? A luz do mundo. Quem é Jesus? O eterno Criador. Jesus, ele estava com o Pai, com Deus, mas Jesus, ele também tem a autoridade de Deus. Jesus, ele veio e mostrou que ele tem a autoridade do Pai dele. Para que vocês entendam que o Pai me enviou, Jesus então faz o quê? Cura, liberta, restaura, transforma, até ressuscita o morto. Para saber que o Filho do Homem tem poder no céu. Porque
porque tudo é possível ao que crê em Cristo. Mesmo Lázaro estando morto, Jesus fala: Lázaro, vem. Onde Lázaro estava? Que Jesus falou: Lázaro, vem. Ele estava em algum lugar, não estava? O corpo de Lázaro estava na sepultura, em estado de putrificação, já estava fedendo, já estava se decompondo, mas Lázaro não estava naquele corpo. Onde Lázaro estava? E aonde ele estava? Ele ouviu a voz do autor da vida. Automaticamente o corpo que estava em estado de putrificação começou a se regenerar. Quando Lázaro começa a voltar à vida, começou o sangue voltar, os órgãos voltarem a funcionar, porque Deus é a vida. Jesus é a vida. Ele é a luz. Então ele fala: Lázaro, vem! Para mostrar que ele estava com o Pai e que ele estava criando todas as coisas junto com Deus. Ele fez todas as coisas. Então, meus irmãos, se nós estamos na presença dele, ele é a luz. Agora, nós não vamos mais fazer aquilo que causa sofrimento. Por que a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios fala assim: agora você não pode mentir mais, porque agora você está sobre a luz, você está debaixo da luz. Você agora não pode mais entristecer o Espírito Santo, porque agora você tem a luz, você tem o Espírito Santo, e você foi selado por ele. Amém? Que Deus possa nos abençoar nessa manhã, que nós possamos entender que Jesus é luz, e se Jesus é luz, nada de ficarmos preocupados com essas trevas. O mundo que não entende que Jesus é luz, que não aceitou Jesus como luz, está sofrendo, estão preocupados, estão angustiados. Não sabe o que vai ser do amanhã, mas nós sabemos. O hoje e o amanhã com Jesus é sempre bênção. Mesmo se faltar alguma coisa, é sempre bênção, porque Jesus é a luz. Amém? Deus abençoe. Vamos encerrar o nosso culto. Que tenha uma manhã abençoada por Deus. Você que ouviu essa mensagem, seja abençoado, que você esteja na luz. Se você não estiver na luz, venha para a luz, que com certeza você vai mudar a sua vida, sua atitude vai ser mais feliz. Amém? Em nome de Jesus.